Graça e paz, igreja. Amém. Vamos continuar a série sobre arrependimento. Semana passada, a Renata começou a série, abriu a série falando, de dois filhos ali que foram, o pai pediu para eles, um falou que ia e não foi, o outro falou que não ia, mas foi. E ela falou sobre o arrependimento, que é essa série desse mês. E eu queria usar nesta manhã um texto muito conhecido da igreja. Está lá em Lucas 15, a partir do 11. Dizem muitas pessoas que é a seção de achados e perdidos da Bíblia, Se você quer achar alguma coisa, vai lá que você vai aprender a achar coisas lá que Deus vai te ensinar. Lucas 15, do 11 ao 24, vai falar sobre o filho, a parábola do filho perdido. Em alguns outros, esse texto aí que tem, não é da Bíblia, tá? Esse cabeçalho que tem ali, antes de começar essa série de versículos sobre o filho perdido. Em algumas Bíblias vai estar o filho pródigo, O pródigo é o esbanjador. O pródigo não é perdido. O pródigo é aquele que esbanja, que gasta tudo, Esse é o pródigo. Eu queria falar sobre ele nesta manhã. Todos acharam aí? Lucas 15, do 11 ao 24, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ao seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Glória a Deus. Amém. História linda, História linda, que ele fala sobre arrependimento. Arrependimento é o início de tudo. É o início da melhor fase que alguém pode ter na presença de Deus. Mas o ser humano, ele sempre vai ter o poder de decisão. Deus, Ele quer que cada um de nós esteja com Ele. É um pai que quer estar com o filho perto. Mas essa decisão sempre vai ser do filho, se o filho quiser ou não estar perto de seu pai. E nós podemos não querer, porque nós muitas vezes resistimos ao Espírito Santo. O próprio Estevão, quando estava ali perto da morte, quando ele estava no seu discurso ali em Atos, ele falou para aquele povo lá: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo já bateu na porta do nosso coração e fala: volta, volta, se arrepende daquilo que você está fazendo. Mas na nossa trajetória nós não olhamos e nós continuamos avante.
E nós temos um pai, e este pai aqui da parábola, ele é Deus. Ele não é um tipo de Deus nessa parábola. Ele nos faz pensar, né, o pai como um Deus, falando sobre o que Deus pensa e quer de cada um de nós. Em Deuteronômio 30, 19 e 20, diz assim: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Olha que texto. Deus, Ele deixa a nossa escolha, mas Ele fala: escolham a vida. E se você notou nesse texto, se você escolher a vida, escolher Deus, você vai ter o privilégio de ouvir a voz dEle, viver na presença dEle. Longe do Pai, como é que nós vamos falar com o Pai? Mas quando nós estamos na presença dEle, nós recorremos e o Pai ajuda. A Bíblia nos diz que o Pai, por pior que seja, Ele não daria uma coisa ruim aos seus filhos. Ele pode dar coisa ruim para qualquer um na face da terra, mas quando o filho chega na presença de um pai, o Pai dá o melhor. Quanto mais o nosso Pai, né, maravilhoso, que se chama Deus. E aqui nesta manhã, falando sobre arrependimento, a Renata já falou, né, sobre arrependimento na semana passada. Alguém lembra o que é? Palavra em grego, meia volta, ó, aprenderam meia volta. Palavra em grego, metanoia, mudança de mente. Arrependimento, ele nos leva a uma mudança radical. Se eu lembro no quartel, a meia volta, quando ele falava meia volta, o comando vinha na perna esquerda. Então ele fala: meia volta, vou ver. Aí quando você batia à direita, você voltava e voltava marchando. Ó, que faz tempo, mas eu lembro ainda, né? A gente aprende bastante. Paga tanta flexão que a gente aprende mais rápido, né, a fazer a coisa certa. Então, é um comando que você está indo, você volta. E é um comando, falando de militar, teve uma história no quartel antiga que a tropa estava indo em uma direção e aí alguém gritou: tem uma cobra. Aí o sargento falou: pisa nela. Quer dizer, não é para voltar para trás, é pisa na cobra e vai embora. Continua, porque quem está marchando não para. Já viu aqueles soldados da rainha? Já viu a reportagem sobre ele, aquele soldado do Chapeuzão, que fica na guarda do palácio ali? Eles não são bobo não, eles são da tropa de especiais, tá? Do exército lá da Inglaterra. Se você ficar na frente dele, ele estiver marchando, ele te atropela. Ele leva você embora, você não vai ficar lá no caminho que ele tem que fazer. Então, o arrependimento é você estar indo numa direção, dar meia volta bruscamente e voltar. Se tivesse num carro, é um cavalo de pau. Está indo num carro, dá um cavalo de pau e estou indo para outro caminho agora. Um movimento brusco. Se nós fôssemos falar da nossa história, poderíamos falar: aquele momento foi um divisor de águas na minha vida. Não é assim? Aquilo que aconteceu foi um divisor de águas. Eu lembro até hoje, quando eu tive um encontro com Cristo, foi um divisor de água na minha vida. Eu saí tudo torto ainda da igreja, eu não tinha resolvido a minha vida, mas eu sabia o que eu queria. Aquele dia eu falei: eu quero Deus, eu quero Deus. Então naquele momento é diferente de às vezes nós, vou aceitar Jesus, e vai lá e confessa, mas no coração não teve uma conversão. Aconteceu isso comigo, por isso que eu estou falando. Eu aceitei Jesus, mas eu fui me arrepender anos depois. Então, é esse movimento brusco, quem causa é o arrependimento, essa metanoia. Quando Pedro estava naquele discurso em Atos 2,38, e a pergunta para ele foi assim: e o que faremos? E o que faremos, Pedro? Aí ele disse: arrependam-se, ou seja, metanoia, meia volta, dá um cavalo de pau aí na sua charrete, né? Naquela época não tinha carro, né? Na sua charrete, no seu cavalo, dá um cavalo de pau aí e volta para os caminhos do Senhor. Falando de dicionário, consiste em um sentimento de rejeição sincera
por parte do pecador ao seu comportamento pregresso. Então aquilo que nos atraía, aquilo que dava vontade de a gente fazer, que era contra a vontade de Deus, aquilo já não causa nenhum prazer nas nossas vidas. Isso é arrependimento. Não é questão que aquilo nunca vai mais nos chamar a nossa atenção, mas quando nós nos arrependemos, quando nós olhamos para aquelas coisas, nós olhamos e falamos, não quero mais aquilo para mim. Eu imagino José, naquela situação ali, naquele lugar de honra que ele tinha, quando a mulher de Potifar quis ter um caso com ele. Irmãos, a mulher de Potifar não era qualquer mulher, era uma das mulheres mais bonitas que tinha na região. Era uma mulher mais bem cuidada que tinha. Ele era um menino, um jovem ali, e ele correu. E muitas vezes o arrependimento, mesmo nós estamos arrependidos, já às vezes caminhando milhas e milhas para longe daquele dia da conversão, às vezes ainda nós vamos ter que dar no pé de muitas coisas. Isso também é um sinal de arrependimento, não querer nunca voltar para trás daquilo que nós já conquistamos nas nossas vidas. Zaqueu, a Renata citou Zaqueu na semana passada, e ele teve um encontro ali com Jesus. E ele disse que ele restituiria 4 vezes mais. Se eu defraudei alguém, ele falando, né? Imagino na janta ali com Jesus. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Pela lei, ele tinha que devolver o que ele defraudou e mais 1/5, ou seja, 20%. Então se ele pegou 1.000 de alguém, ele tinha que devolver 1.200. Mas havia uma lei para o ladrão. O ladrão tinha que devolver 4 ou 5 vezes mais. Então ele se colocou como um ladrão na presença de Jesus. Ele falou, eu vou restituir 4 vezes mais. E também vou doar metade do que eu tenho aos pobres. Houve ali naquele dia uma conversão. Porque não há lugar onde Jesus entra que ele não possa fazer efeitos. Ele entra na casa do pobre e ele faz diferença. Ele entra na casa do rico e ele faz diferença. Riqueza não é sinal de alegria, não tem nada a ver com alegria. Muitas pessoas estão cheias de dinheiro e completamente deprimidas. Há uma história que se conta de uma mulher muito pobre, que pegava ali os restos da feira. E aí algum dia uns irmãos foram evangelizar aquela mulher, foram lá na casa, vamos visitar a irmã fulana. Chegaram na casa da irmã, uma casa muito, mas muito simples. E ela com cabeça de peixe, com resto de feira. E ela cantava, Jesus é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Por causa de um coração arrependido. Ela sabia que aquela circunstância não era a final da vida dela. Tinha coisas maiores e melhores para ela viver na vida dela. E aqui, em Lucas 18 também, nós temos alguns exemplos. Na presença de Jesus, chegou aquele jovem rico. Jovem rico é difícil, né? Já devia ter pai rico, né? Porque jovem é difícil, está começando a vida, rico ainda, né? Devia ser filho de pai rico já. O jovem rico chegou na presença de Deus, cheio do querer, de peito estufado, falando que fazia tudo desde que era criança, fazia tudo certo. Jesus falou, vai então, vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem me seguir. Por que Jesus fez isso? Porque aquele jovem estava preso aos bens, faltava se arrepender. Tem outro que era até bonito, o fariseu e o publicano. O fariseu orava lá, o fariseu gostava de orar nas praças. O fariseu começou como um bom segmento, eles queriam guardar a verdade da palavra, mas aí depois desandou. Então eles queriam mais se aparecer. A Renata falou também dos fariseus. O negócio de fariseu era se aparecer. Então eles iam orar lá. E aí ele falava para Deus, porque eu dou meu dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, achando que isso estava fazendo um grande efeito para Deus. Mas havia um publicano ali, que ele nem olhava para o céu, diz a palavra, ele nem olhava, e ele falava para o Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, tem misericórdia de mim.
O fariseu tinha a sua própria justiça. O publicano estava esperando pela justiça de Deus. O arrependimento, igreja, nos faz viver a verdadeira liberdade. Às vezes nós estamos presos só na religião, quanto muitas vezes nós precisamos nos arrepender e começar uma história linda com o Senhor. Em Lucas, onde eu comecei a ler, Lucas 15, 11 e 12, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Tinham 2 filhos este homem. E quando o filho pediu a parte da herança, ele desfez ali, repartiu, e como um favor, porque a herança, ela só pode ser repartida depois que o pai morre. Se o pai não morreu, a herança teria que ter um consentimento do pai. Então, quando ele pediu isso, o pai fez um favor. Só que isso também, para o filho que pediu, acarretava algo muito ruim. Aquele pedido fazia com que ele tivesse o pai como um morto, considerasse o pai dele um morto. E mesmo assim, o pai repartiu como a graça imerecida. Aquele menino não tinha nada, não construiu nada. Mesmo assim, o pai vai e reparte o que ele tem. E agora esse jovem tinha aqui todos os recursos que ele precisava para ir para onde ele queria. Viver a liberdade que ele almejava. Aquilo que talvez brilhasse nos olhos dele. Ele estava na presença do Pai, mas o olho dele estava longe, numa terra distante, fazendo coisas que jamais o pai dele poderia aprovar. Então a solução que aquele menino encontrou na cabeça dele: eu quero a minha parte e eu estou indo embora, pai. E o pai dele deu. Talvez não poderia dar, mas você não pode fazer com que alguém te ame ou queira estar perto de você, privando ela da liberdade. Você só pode amar quando você tem liberdade. Eu fico vendo os muçulmanos, que eles crescem, e eles não têm opção alguma, a não ser adorar aquele Deus que disseram para eles que era um Deus, mas não é um Deus, não é ninguém. É só alguém que criou aquilo. Então eles adoram Alá. Mas eles não têm opção. Muitas vezes eles pagam com a própria vida. Muitas vezes ele tem que fugir daquele lugar. Eu conheço um missionário, virou missionário depois da conversão. Ele teve que fugir da presença da própria família. Ele não tinha liberdade. Então o Pai, o nosso Deus, Ele nos dá liberdade. E nós temos toda a liberdade para escolher aquilo que nós queremos. E disse aqui no 13: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Talvez o pai dividiu as terras, ele pegou as terras, vendeu a parte dele, foi na casa de câmbio, falou: para onde que é que eu vou? Né? Casa de câmbio, eu estou falando aqui nos dias atuais, né? Foi na casa de câmbio, vou pegar tudo esse dinheiro, vou transformar, vou converter naquela outra moeda, e eu estou indo para lá. Eu quero ir para uma região distante. Com Jonas, todo mundo sabe que já não deu certo. Esse menino poderia saber que não dá certo fugir da presença do pai, fugir da vontade do pai. Sempre o prejuízo vai ser do filho, sempre vai ser do filho. E então ele quis ir. Mas na verdade, irmãos, quando nós vemos fuga, esse tipo de fuga, ele estava fugindo da própria essência que ele era, do próprio costume que ele foi criado, do próprio caráter que ele tinha, porque ele estava na presença do Pai. Ele fugia de si mesmo. Se eu não posso fazer aqui, eu vou correr bem longe, eu vou lá para bem longe, para aquela terra distante, longe do meu costume, longe de tudo que eu faço. Mas na verdade ele estava indo além, ele estava indo longe da sua posição de filho, ele estava deixando uma posição de filho.
e me parece de um grande lugar. Deixou a posição de filho. Ele deixou o propósito que o pai tinha para a vida dele. Olha como é mais do que ir visitar uma terra distante. Ele estava abandonando aquilo que ele tinha na casa do pai para ir bem longe. Moisés, com toda a autoridade que ele tinha, ele falou para Deus: Senhor, se o Senhor não fores conosco, não nos envie. É assim que é o melhor da vida. Se o Senhor não andar conosco, se nós acordarmos e nós não tivermos na presença de Deus, nem é bom se reconciliar antes. Você já sonhou que estava desviado? Já sonhou? Eu já sonhei que eu estava desviado. Eu acordei chorando, irmãos, longe de Deus. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer longe de Deus? Não tem sentido a minha vida. De estar fazendo alguma coisa que Deus não se agrada, que sentido é esse? Mas esse menino foi, e agora, vivendo longe do pai, ele não tinha mais o pai para direcionar a vida dele, ele não tinha o pai para ajudar, ele não tinha o pai para cobrar ele das coisas que ele tinha que fazer, ele não tinha o pai para o repreender quando ele fizesse algo errado. Porque no mundo, irmãos, na verdade, muitas vezes é quanto pior, melhor. As pessoas, se elas verem o seu mal, elas estão nem aí, não estão muito preocupadas. Ainda se você tiver um dinheirinho para oferecer, aí que melhorou mais ainda. Se você tiver alguma coisa que pagar, está tudo certo, você é o melhor cara, você é o amigão. E o pai, ele cobra mesmo. E aquele menino quis ir embora. Todo pai tem que cobrar os filhos, não é isso? É um sinal de amor, tá? Se seu filho faz tudo o que quer, aí é problema. Tem que orientar o filho, é uma coisa do pai. É coisa chata, né? Mas é coisa do pai, orientar. E esse menino estava querendo encontrar a verdadeira liberdade. A liberdade que ele queria, que ele achava que ele encontraria. Eu vou para longe do meu pai. Vou lá tem uns manos lá, os camaradas vão estar tudo lá, vão me receber. É que nem propaganda eleitoral, irmão. Até depois do dia do voto, daí depois o negócio muda. A carne que prometeu não chegou, o imposto que falaram que não ia ter, tem. É assim que vai. E eu não estou falando só desse governo, estou falando dos outros, de todos, né? É só para te convencer que vai dar certo. Aí você deposita a sua confiança. Mas agora, irmão, ele foi para uma região distante, diz o 14. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Agora faltava-lhe tudo. Olha, irmãos, saiu da casa do pai, tudo certinho, e agora faltava-lhe tudo. Porque longe da presença do pai, não tinha mais quem o amparasse, não tinha mais aquele que carregasse, não tinha mais aquele que dava força, né? Não tinha mais, né? Eu lembro, eu sempre fui o menor da turma, né? Então, para mim, de boa. O menor da turma sempre tem um grandão que é preocupado com o menor da turma, que quer proteger o menor da turma. Então, para mim, estava tranquilo, que eu sempre era o menor, sempre alguém me protegia, não deixava eu levar surra na rua. Andar com Deus é assim, como se tivesse alguém, o irmão mais velho, o camarada mais forte da escola. Ninguém vai me bater, meu. Estou de boa. Eu sou o menor, mas ninguém vai me bater. E é assim. E na presença do Pai nós somos mais fortes, porque nós sabemos que temos um Pai a quem recorrer. Quando nós clamamos o Pai, Ele nos socorre. Se você lembrar do rei Ezequias, o rei Ezequias é bem claro, a palavra diz que Isaías foi, Deus mandou Isaías ir lá e deu a sentença de morte: você vai morrer, rei. Arruma aí sua casa aí que você vai morrer. E foi embora. E quando Isaías nem tinha saído dos portões da cidade, ainda Deus falou: volta para lá. E ele voltou. Sabe por quê, irmãos? Diz a palavra que Isaías virou para a parede. Irmãos, a distância, não sei de onde ele estava para a parede, que seja um palácio, eu não sei, daqui naquela parede. Deus estava ali.
Quando tem um coração arrependido, Deus já está operando, igreja. E é isso que Deus está buscando em mim e você. Diz que Ele virou para um lado, e Ele começou: Deus, o Senhor sabe que eu fui fiel, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. E Deus olhou o coração de Ezequias e acrescentou mais 15 anos na vida dele. Ele morreu, mas deu mais 15 anos de vida para ele, porque ele demonstrou um coração arrependido. Andar na presença do Pai é que nem diz em Isaías 41:10: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É isso. Quando nós nos arrependemos, estamos na presença de Deus, nós podemos contar que Deus vai estar lá na nossa vida, na nossa dificuldade, em todo e qualquer momento. Pode lhe faltar amigos, pode te faltar muitas coisas, mas Deus vai estar lá e vai te amparar na situação, seja ela qual for. E esse menino não queria. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Às vezes nós estamos na igreja e nós já vencemos muitas coisas, mas talvez hoje Deus está falando que em determinadas áreas nós precisamos vencer e nos arrepender. Às vezes nós estamos na igreja, mas nós continuamos fazendo coisas que não agradam o Pai. Então é um dia de arrependimento, é uma série de arrependimento que nós temos, para que Deus fale conosco e nós possamos ser o melhor filho que o Pai tem. Sabe quando Deus falou de Jó: está vendo meu servo Jó? Talvez você pensou se ele falar assim: está vendo meu filho Flávio? Está vendo minha filha Michele, ó? Está vendo meu filho Raul? Pensou, irmãos? Que coisa maravilhosa, agradar o nosso Deus. Mas esse menino foi longe, e ele, sofrendo com a vida, disse assim no 15: por isso vou me empregar. Ele estava passando dificuldade. Por isso vou me empregar com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Irmãos, historicamente, é a coisa pior para um judeu. Isso é assim a vergonha profunda. É um judeu cuidando de porco. E aquele menino, e ele ia na caminhada, mas para ele não tinha se ligado ainda. Ele foi, ele gastou tudo. Diz o irmão mais velho, falou: esse teu filho, pai, gastou tudo com as meretrizes. Então já dava para saber onde ele andou, né? Já dava para saber onde ele estava andando. E ele foi, e ele não se ligou ainda que ele estava indo de mal a pior. E ele achando, quando a gente não se arrepende, a gente achando que não, agora vai dar um jeito. Agora eu vou fazer tal coisa, vai dar um jeito. Quando eu não era convertido, eu tinha um vazio tão grande de Deus. E aí eu tive muito problema na minha adolescência com álcool. E aí eu vou fazer academia. Não, é academia. Quando eu for para academia, aí vai dar certo. Aí eu vou ficar forte e tal, e eu vou largar esse negócio de beber. Não, quando eu fizer o curso lá, né, e pensava, não, a academia não dava certo. Quando eu fizer um curso, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, e é isso que ele está passando. Não, agora, né, eu vou trabalhar. Torrei todo o dinheiro, mas agora eu vou trabalhar, vai dar certo. Aí foi trabalhar, irmãos, ele sem perceber, ou percebendo, mas lutando contra Deus, foi cuidar de porco. O próprio Talmud, que é um livro que os judeus acompanham também, além da Bíblia, diz assim, ó: maldito seja o homem que cria porcos. Imagine, irmãos. Maldito seja o homem que cria porcos. Mas está tudo bem, né? Eu vou continuar nessa minha vidinha, né? Nessa minha falta de arrependimento. Mas está tudo bem. Aí vem a necessidade, acabou o dinheiro, perdeu os amigos, não tinha nada o que comer, foi cuidar de porcos. Olha bem, a trilogia da derrota, né? Foi na trilogia, a série A Derrota, é desse menino aqui, por enquanto. Esse menino está fazendo essa série.
rebaixado a trabalhar numa profissão terrível. Nem os egípcios criavam porcos, irmãos. Nem os egípcios. E os judeus, então, que não comem nem carne de porco, aí tem um menino criando porco. E aí diz mais, ó, a trilogia da derrota continua. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, longe do pai, achando que está tudo certo, cuidando de porcos, que era uma vergonha. E agora, irmãos, ele estava concorrendo com um porco para comer. Não era nenhuma comida, eu vou falar aqui decente, mas não era, né? Era uma comida. O que acontecia com essa? Isso existe até lá, até hoje. Sabe quando que alguém comia alfarrobeira? Era um caso extremo de pobreza. Extremo, extremo, não tinha mais nada para comer. Aí eles comiam essa alfarrobeira. Não tinha mais nada. Então, como ninguém queria comer aquilo, dava para o porco comer. Olha a situação de um filho que tinha tudo, com um pai que tinha empregados, que tinha uma posição, e ele foi perdendo tudo. Decisão após decisão, longe do pai, ele foi perdendo tudo. Ele foi buscar a verdadeira liberdade e encontrou uma prisão para o seu corpo e para a sua alma. Eu fico imaginando aquele menino raquítico, de corpo e de alma, porque longe do pai, irmãos, parece que vai dar certo, mas só parece, não dá certo. Depois de um tempo, o melhor da nossa vida nós deixamos na mão do nosso inimigo. Nós deixamos na terra distante e não aproveitamos na presença do Pai. Mas eis que teve uma luz, houve uma luz. E diz no versículo 17: caindo em si ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Agora começou a segunda temporada, a derrota, a parte 2, transformando a derrota em alegria, transformando a derrota em vitória. Agora que começa a melhor parte da vida deste menino, porque ele foi, e ele não chegou a lugar nenhum, perdeu tudo, virou um menino maltrapilho, alguém que não tinha mais nada, caindo em si. É como se ele estivesse em insanidade mental, insanidade pelo pecado. É como se ele estivesse durante tempo sem saber o que ele estava fazendo. Não sei se alguém já expulsou algum demônio, e aí quando você expulsa o demônio, a pessoa pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Às vezes ele nem sabe onde estava, irmãos, não sabe nem o que estava acontecendo. É como se ele estivesse assim, vislumbrado pelo pecado, pela aquela coisa que ele achava que ia ser o melhor para a vida dele. Eu vou conhecer o pessoal daquela terra distante. E ele caiu em si. E a primeira parte do arrependimento é essa, irmãos. Quando nós caímos em si. Oxe, eu estou sofrendo tudo isso, mas eu tenho um pai. Eu tenho alguém que pode me acudir de todas estas coisas. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai que não vai ficar falando: mas você foi lá e gastou com a meretriz, que você foi lá e gastou tudo lá daquele jeito. Sabe o que o pai quer fazer? Ele quer abraçar. Ele vai te corrigir, mas o pai quer você. Não adianta ele te dar uma bronca agora e te mandar para outra terra distante. Ele quer trazer para perto para cuidar. Só cuida quem está perto, irmãos. Não dá para cuidar de alguém de longe. Precisa olhar no olho, abraçar, né? Como é que você está? Filho não é assim? Filho, quando só pelo jeito que anda, o pai já conhece. O jeito que vem, né? Ombrinho assim, para dentro assim, ó, baixinho assim, você já sabe. Você já sabe, tem um problema. Tem um problema. Você pergunta, o filho não quer falar, não é assim? Aí você pergunta, e pergunta para lá, e pergunta para cá, até você conseguir saber o que está passando com o filho. E aí a primeira parte é essa, ele reconheceu. A segunda, diz aqui no versículo 18 e 19: eu me porei a caminho
e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Essa é a segunda parte do arrependimento, irmão. A primeira é reconhecer. A segunda é falar: não, eu preciso mesmo de Deus. Eu preciso de Deus. E aqui ele diz: eu me porei a caminho e voltarei. Em outras versões está assim: levantar-me-ei e irei. Ele estava dando o segundo passo. Então ele vem no meia volta, vou ver, né? Ele vem no meia volta, deu meia volta aqui, ó. Primeiro passo, eu caí em si. Segundo passo, ele estava marchando. Falou: olha, esse é o arrependimento. Ele disse assim, ó: eu vou chegar na presença do Pai, do meu Pai, e vou dizer: Pai, eu pequei. Pai, eu não sou digno. Pai, eu quero ser um dos seus empregados. Me coloca para trabalhar lá como um dos seus empregados. Esse é um coração arrependido. Ninguém que chega na presença do Pai pode chegar com o coração altivo, cheio de si mesmo, achando que é alguém. Quem tem o coração arrependido chega na presença do Pai, né, falando assim do nosso modo, chega pianinho, chega quietinho: Pai, eu pequei. Pai, eu estou errado mesmo. Pai, eu fiz isso. Eu quero só trabalhar com um dos seus empregados. Em um momento, como eu já disse, nós podemos precisar de um arrependimento total. Em outros, eu queria que você analisasse a sua vida agora. Talvez você está aqui, anos após anos nós estamos aqui. Mas em que área da sua vida precisa de um arrependimento? Talvez tem coisas, irmãos, que só o Pai sabe. Só o Pai sabe. E nós precisamos dar meia volta vou ver. Talvez o Pai está falando: dá meia volta, volta, volta. Você vai sofrer mais ainda, volta. E nós insistimos em não voltar. Então hoje, como a semana passada, hoje é uma manhã de arrependimento. Se Deus dá uma série, uma sequência para falarmos, é porque Deus quer tratar em todos os nossos corações. Todo pecado ele nos afasta de Deus, seja ele com a completa, assim, deixar completamente o Pai, ou fazer como a Renata falou semana passada. Um falou que ia fazer e não fez, outro falou: não vou, mas foi. Até um pouquinho o Pai quer que a gente volte para estar na presença dele completamente. E aí o terceiro passo, ele diz assim: ele já está marchando, igreja. Ele já deu meia volta. Deu o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Levantou-se. Olha que bom. Sabe o que é levantar? Na Bíblia muitas vezes é não ficar prostrado. É não ficar parado. Nós não estamos, às vezes dentro da igreja, não é pelo fato de estarmos aqui, nós não estamos sujeitos ao pecado. E às vezes nós erramos feio. E precisamos voltar. E aí diz assim o 20: a seguir levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Olha que alegria, essa metanoia, isso que tomou a vida desse menino. Ele voltou, e o pai o avistando, irmãos. Eu imagino, assim, na minha ideia, eu imagino o pai num lugar assim, numa posição onde dava para ver a estrada. Aí vem aquele menino maltrapilho, sabe? Com o ombro, a pessoa quando está assim meia derrotada, ela anda assim, né? O ombro entra assim, né? Vindo assim naquele caminho, descalço, maltrapilho, né? Alguns dias atrás eu ouvi um podcast de um rapaz que se converteu porque deram uma Bíblia para ele na Cracolândia. Sabe a história, irmão? Nem o pessoal da Cracolândia queria ele lá. Você imagina, irmãos? Você fala: Cracolândia é o fundo do poço. Não é, tem um ainda. É o que esse menino viveu. É o fundo do poço? Não, tem pior. Agora você vai cuidar de porco. Não, esse é o pior? Não, tem pior ainda, você vai dividir a comida com porco. Tem pior? Tem, não vão te dar nada, mesmo assim, não vão querer te dar. E eu imagino o pai olhando, vindo aquele menino, arrebentado da vida. E aí o pai sai correndo. O pai sai correndo.
Sabe, irmãos, que naquele tempo não era costume as pessoas mais velhas saírem correndo, dar essa disparada. Mas quem gosta de protocolo é religião, irmãos. Deus não está preocupado com os protocolos de homens. Ele não está nem aí. A Bíblia diz que o pai correu. E o pai correu, o pai foi ao encontro do filho. E o pai não perguntou: "Oh, você perdeu todo o dinheiro? Olha só a situação, esse cabelo, essa barba, essa calça toda suja. Olha esse bafo de cachaça." O pai não falou isso não. Diz a palavra que o pai foi e abraçou. E o pai beijou aquele menino. E é isso que muitas vezes nós precisamos, é voltar. Porque o pai, ele está para receber, ele não está para jogar a gente de volta para o mundo não. Ele deu a oportunidade para esse menino saber que ele estava perdendo o pior quando ele foi para o mundo. Mas que quando ele voltou, o pai estava com os braços abertos. E você sabe, irmãos, que alguns teólogos dizem que essa parte, que quando o pai correu, tem um outro sentido também além desse. Quando o filho pediu a herança do pai, esse pedido, ele causa uma reviravolta na sociedade, porque não aceitava isso. Dá o seu pai como morto, considerar ele como morto, você poderia ser digno de ser apedrejado. Quando o pai correu, irmãos, era também para proteger aquele filho. O pai, quando ele foi encontrar, era assim: ninguém apedreja ele não. Ninguém pega ele não, ele está aqui, ele está comigo, eu estou recebendo ele de volta. Olha, irmãos, e é assim que essa parábola ela aponta para Deus, é assim que Deus quer a nossa vida. Não há nada pior, irmãos, não há nada pior do que estar na vida longe do Pai, porque com o Pai nós temos tudo. Ele foi buscar ali a verdadeira liberdade, irmãos. Ele não encontrou, ele estava em uma prisão. A verdadeira liberdade está na presença do Pai. É nessa liberdade que nós regozijamos a nossa vida, que nós nos alegramos na presença do Pai. O Pai foi, o Pai correu, o Pai abraçou. E você sabe se o Pai estava preocupado se o filho estava sujo? O Pai não está preocupado não, irmãos. Se você tem filho, você vai saber que qualquer coisa que seu filho fizer não vai diminuir mais nem um pouquinho do seu amor por ele. Você pode ser triste, porque o filho às vezes, né, dá trabalho e dá tristeza, mas o seu amor não vai mudar mais nem uma unha daquilo que você sente por ele. E esse pai foi, abraçou, beijou esse menino aí voltando para casa. E aí o filho fala: pai, no 21, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Um dos sinais do arrependimento é a confissão dos pecados. Em todo pecado que nós cometemos, em primeira instância, ele é contra Deus. Depois ele é contra o nosso próximo. Depois ele é contra nós. Então ele fez, é um ensinamento para nós: eu pequei, Pai, contra os céus, eu pequei contra ti, Pai. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Deus nunca falou, o pai nunca falou que ele não era filho. Você viu o sentimento dele, de tudo que ele fez errado? E o pai não falou nada para ele. E o pai disse assim, no 22, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O pai estava agora mudando o traje. Aquele menino maltrapilho agora ele ia tomar um banho, ia dar um talento nele, deixar ele bonitão, tirar tudo aquilo que o mundo colocou na vida dele. E aí agora ele ia vestir as roupas de filho. Ele não tinha mais a roupa do escravo, ele tinha a roupa de filho agora. Ele viveu o pior na vida dele. E agora o pai estava dando novas roupas, estava dando um anel para ele que significa autoridade. Sabe aquele posto, aquela posição que ele saiu como filho quando ele foi embora? O pai estava dando novamente. A Bíblia diz que quando Deus te dá dons, eles são irrevogáveis, eles são seus, de Deus para nós. Quando ele voltou, ele assumiu a mesma posição. Ele é filho, não mudou a posição.
Glória a Deus. E disse assim: e calçados em seus pés. Sabe um sinal que ele tinha uma vida de escravo aqui? Ele foi buscar a liberdade lá naquela terra distante. E um sinal que ele não encontrou a liberdade é que ele voltou descalço para casa, irmãos. Quem andava descalço era escravo. Só de andar descalço era escravo. E esse menino volta escravo. Escravo das decisões. Escravo daquele costume que não agradava o pai. Escravo no inimigo das nossas almas. Satanás, ele luta para tirar você da presença do pai. Mas quando você está naquele fim de poço, você não encontra ninguém muitas vezes para te ajudar. Você não encontra. Muitas vezes é quanto pior, melhor. Eu lembro que quando eu dei muito trabalho. E eu lembro que tinha uns parentes que eles costumeiramente falavam mal, porque era legal, porque eu era a ovelha negra. E os filhos deles eram melhores, porque eles estavam numa escola boa, eles faziam tudo bonitinho, tinham cabelo penteadinho. E eu era o André, que saía na sexta, voltava no domingo, doido, né? Era aquilo que eu vivia naquele tempo. Mas eles nunca me levaram uma palavra de ajuda e de consolo. E aí quando eu me converti, meu pai ele se separou da minha mãe, e depois ele se converteu, e ela era pastor naquela época. Eu não tinha contato com ele, mas todo mundo sabia que ele era. Aí uma tia minha, e eu já estava ali bem feliz da vida, porque conhecer Jesus, andar com Jesus era da hora, né? E é da hora até hoje. E aí uma tia minha falou: mas você é crente por causa do seu pai? Eu falei: não, eu sou por causa de Jesus. Mas está vendo, irmãos? A única mão, às vezes não aparece uma mão para estender para te ajudar. E elas talvez não vão aparecer, mas você tem um pai. Tem um pai que quando você encontrar ele de volta, eu não queria nunca que fosse encontrar de volta, eu não queria que você nunca saísse da presença de Deus, ou que eu nunca queria vacilar. Mas se acontecer qualquer coisa dessa, nós temos um pai que nós podemos voltar, e ele vai nos receber, ele vai nos abraçar, ele vai trocar aquelas vestes mundanas, ele vai colocar um anel no nosso dedo e vai calçar os nossos pés, porque agora nós não somos escravos, agora nós somos livres, isso que é liberdade. Sabe o que é liberdade? João escreveu o Apocalipse estando preso, prender o corpo de João, mas ninguém poderia prender ele da presença do Pai. Se ele não podia sair dali, o Pai foi na presença dele e ditou para ele tudo o que ele ia escrever ali em Apocalipse, e ele escreveu. Um coração arrependido faz o Pai vir à nossa presença, igreja. Se arrependa daquilo que precisa se arrepender e tenha uma vida abundante com Deus. Último versículo aqui, no 23 e 24, e o pai disse assim: tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar, porque é uma festa. Glória a Deus, é uma festa, irmão, andar na presença de Deus. O pai olhava o filho naquela situação, não sei se viu uma mensagem, será que talvez viu um mensageiro? Alguém passou pelaquela terra distante e falou: vi seu filho lá, hein? Tá ruim lá. E o pai olhando e falou: esse meu filho estava morto. E quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei de João 10:10, que diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Sabe, irmão, sabe que vida é essa aqui? Para nós ter uma vida comum, né? No grego, a palavra vida é bios. Bios é vida, mas quem tem essa vida bios? Todo mundo que nasce, né? Todo mundo que nasce está vivo, não está? Está vivo, nasceu, está vivo. Todo mundo tem essa vida e vai viver 70, 80, 100 anos. Mas essa vida aqui é uma palavra no grego chamada zoe. E zoe é uma vida abundante de Deus. Eu tenho para que tenham vida
e a tenham em abundância. É a vida abundante de Deus em nós. E é isso que o Pai quer, a presença dele abundante em nós. Porque o filho estava morto, mas agora ele está vivo. E é isso que nós estamos nesta manhã de domingo aqui no Quitaúna, na Igreja Abrace. Nós estamos vivos na presença do Pai. Glória a Deus, igreja. É momento de se arrepender. Eu não sei qual é a causa, mas se há alguma coisa que eu sei que Deus vai falando no nosso coração, e quando Deus começa a tocar no nosso coração, já há uma guerra espiritual, já há uma guerra do inimigo. Não, isso não tem problema. Não, mas isso ninguém sabe. Irmãos, você pode andar espiritualmente até numa terra distante, mas o Pai sabe. O Pai sabe que está longe. Então volta. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de falar: Pai, eu pequei mesmo. Eu fiz errado mesmo. Pode falar para o seu Pai. Ele não vai estar nem preocupado se você está fedido, se você não tem dinheiro. Ele vai te abraçar e te beijar e te trazer de volta, porque é assim que o Pai é. É assim que um Pai é. A religião muitas vezes não aceita. O Pai aceita. O Pai quer de volta. Algumas vezes as pessoas falam: não posso nem voltar na igreja porque eu fiz tanta coisa errada. Pode voltar porque o Pai te aceita. Quem não te aceita pode ser o irmão desse aqui, que é mais velho, que ficou cheio de braveza lá, porque esse daqui voltou. Pode ser que um irmão fique bravo. O Pai não vai ficar bravo. O Pai vai festejar, o Pai vai matar o novilho, o Pai vai falar: vamos nos alegrar e vamos fazer uma festa, porque agora você está no lugar certo. Glória a Deus, igreja. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, de nós sabermos que o Senhor é tão bom, Senhor. O Senhor é tão bom nas nossas vidas, e que nós possamos sempre estar na tua presença. Que nós nunca, Senhor Deus, possamos correr para uma terra distante, Senhor, mas que a nossa decisão diária possa olhar, Senhor Deus, possa ser para o Senhor nas nossas vidas. Pode ser, Senhor Deus, a escolha por viver a tua vontade e estar na tua presença, Pai. Abençoa, e eu peço nesta hora, Senhor Deus, visita cada coração. O Senhor sabe a situação, o Senhor sabe o que se passa nas nossas vidas. Que todo laço, Senhor Deus, seja quebrado, que todo mal seja quebrado. E que nós possamos, Senhor Deus, como esse menino esbanjador, que nós possamos cair em si e voltar para a casa do Pai, e voltar para a tua presença, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, amém. Só para finalizar, quebre as barreiras do passado. Numa guerra, quando o exército que você está indo, ele passa por uma ponte, ele destrói a ponte. Isso significa duas coisas. Quando você destrói a ponte, o inimigo não te alcança, porque você quebrou a ponte. E se você quiser desertar, você também não tem para onde voltar. Quebre os laços com o passado. Se arrependa de todo o coração, que Deus vai te acolher com os braços abertos. Ele vai correr ao teu encontro, irmão. É Bíblia que está falando para nós, não é o André, é a Bíblia, é o Pai que está falando nesta manhã. Ele vai correr. Mostre um coração nesta manhã sincero, humilhado e arrependido. Amém?